Então, voltando ao nosso exercício, ao nosso estudo da apostila número 3, né, de inglês. Vamos começar então com a unidade 17. Antes, porém, de começarmos com a unidade 17, eu gostaria de fazer algumas observações. Tá? Uma observação é que, né, quando você tiver o verbo do, você só vai, né, o verbo do é um verbo complementar aqui no caso, né, porque o verbo principal seria play, né. Então, quando você tiver o do e o play, então o que você vai fazer? Você vai, né, se for para colocar em inglês, em interrogativa, você vai colocar o ES no lugar do. E aí o outro verbo, você não vai modificar ele. Você já modificou o verbo complementar. Então por isso que o restante, o outro verbo lá, ele não vai ser modificado. Tá? Porque na última aula nós ficamos com uma dúvida, né? Se esse play aqui também teria que ser, né, modificado, né? Aí não, ele não vai ser modificado. Por quê? Porque nós já modificamos o does, ok? Então, só para lembrar disso, né, reforçar isso, tá? Para não ter erro lá na prova, tá? Então, lembre-se, você viu do lá, você vai, né? Você tem dois verbos aqui, tem o do e o play. O do é um verbo complementar, o play é o verbo principal, né? Mas aí você vai já transformar o verbo complementar. Se transformou o verbo complementar, você não precisa transformar o verbo principal, ok? Então, essa é uma das observações que eu lembrei aqui para a gente falar antes de começarmos aqui a unidade 17. Agora vamos começar a unidade 17. A unidade 17 é o verbo to be, que nós estudamos lá na primeira apostila. Só que lá na primeira apostila nós estudamos o verbo to be no presente. Agora nós vamos estudar o verbo to be no past tense, ou seja, no passado. Né? Então vamos lá. O verbo to be, ele é um verbo irregular, porque ele tem duas conjugações. Por que é um verbo irregular? Por que ele tem duas conjugações? Né? Porque o verbo to be, ele pode ser é aquele caso das conjugações do he, she, it, que serão as exceções. Tá? O was, ele é usado para a primeira e terceira pessoa do singular, que é o I, o he, o she e o it. E o were é usado para you, we e they. Então, essa parte aqui nós vamos ter que ter cuidado, né? Então, lembrando que lá em cima, né, no present continuous, quem fugia à regra era o he, o she e o it. Aqui, no past tense, quem vai fugir à regra vai ser o I. Sempre aparece esse aviso de que não tem como fazer as atualizações.
Então lá no Simple Present, no presente simples, você tem essas três exceções. Aqui no Past Tense você vai ter o I, o he, o she e o it. Então você vai ter uma a mais, que é o I. Então, na verdade, é simples, porque é só você decorar isso aqui. É só você decorar que a exceção é o I, o he, o she e o it. Né? Por quê? Vamos ver por quê. Porque ó, nós só temos duas formas possíveis. Was e were. Então, quando for as exceções I, he, she, it, nós vamos usar o was. E quando não for as exceções, você vai usar were. Pronto. Não precisa decorar quais não são as exceções, né? É só você decorar as exceções. I, he, she, it, que é muito parecido lá com o outro, que o outro é he, she, it. Aqui você só vai acrescentar o I. Ok? Aí eu coloco aqui, senão será were, né? Então você só decora isso aqui. Então eu vou até fazer um negócio mais legalzinho. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O verbo to be no past tense. No I, he, she, it, você usará o was. Se não, usará o were. Pronto. Apenas decore isso. E vamos tirar um print. Pronto. Isso vai facilitar muito a sua vida. E aí nós temos, claro, as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa, você usa a forma was para I, he, she, it e o were para as demais pessoas. Foi o esqueminha que nós fizemos lá em cima. Então, exemplo. I was. Eu era ou eu estava. Lembrando que o to be é ser ou estar. You were. Você era ou você estava. He was. Ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. Lembrando que aqui nós estamos falando do o to be no passado, né? It was. Aquilo estava ou aquilo estava. Né? Ele está ele ou ela, mas it é para coisa. Né? We were. Nós éramos, nós estávamos. You were. Vocês eram, vocês estavam. Né? Então, tem aqui o quadro que eu não vejo necessidade de você decorar ele, porque é só você decorar aquele lá em cima. O I vai ser was, o he, she, it vai ser was, o you, tanto lá em cima quanto lá embaixo, vai ser were, o we vai ser were, they vai ser were. Pronto. E aqui temos alguns exemplos. Vamos ler os exemplos. Primeiro exemplo aqui. I was, eu estava, tired, eu acho que é cansado ou descansado, não sei, não lembro. This morning. Então, eu estava cansado esta manhã. Não vai fazer muita diferença. O importante é saber o I was.
You were very good. Você está muito bem. He was the best in the class. Você está o melhor nesta classe. Você está sendo o melhor nessa classe. She was late for work. Você está atrasada para o trabalho. It was a sunny day. Isso está um belo dia, né? Porque nós não estamos falando de uma pessoa. Então, está um belo dia. We were at home. Nós estamos em casa. Lembra, tá vendo? O at, ele pode significar várias coisas. Pode significar em, pode significar no, pode significar na, depende do sentido da frase. O a também. You were on holiday. Você estava no feriado. Tá vendo como o on, o at, o a, como nós vimos na última aula, depende do sentido da frase, né? Depende do contexto da frase. They were, eles estão, happy, felizes, with their, com seus, test results, resultados de teste. Então eles estão felizes com as suas notas, né? Aqui, infelizmente, a gente não está muito feliz com algumas notas, né? Mas sigamos em frente. Passada a forma afirmativa, né, vamos à forma negativa, que nós já sabemos que é só colocar o not na frente, né? Então também não tem nenhum mistério. Negative form, forma negativa. Vamos ver aqui o que ele diz. Usa-se as formas negativas was, not, para I, he, she, it. E were not para os demais. We, you e they. You tanto no singular quanto no plural. Então, é aquele esqueminha que a gente colocou lá em cima, só que a gente vai acrescentar o not, né? Então vai ser I, he, she, it. Você vai colocar was not. Para os demais, were not. Pronto, é só isso que você precisa saber. Mais nada. E aqui tem alguns exemplos, né? Aqui está mostrando como conjuga. I was not, you were. Not, he was. Not, she was. Not, it was. Not, we were. Not, you were. Not, they were. Not. E aqui dá um exemplo. He was not there. Ele não estava lá. É até interessante te lembrar que sempre que a gente vai na praia ou em algum lugar assim algum lugar exótico, né? A gente costuma escrever na areia da praia. I was there. Ou seja, eu estive aqui. Parece que tivesse levantado o dedo.